Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, hoje com o apoio técnico de Luiz Pereira e Larissa Antunes. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Agência Primaz, com muita satisfação, Thales Capucci e Vitor Milagres, a quem nós damos boas-vindas à Entrevista Primaz e agradecemos a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos, Thales, Vitor. Ô, Loureiro, a gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui, né? Acho que o trabalho que a Agência Primaz vem fazendo, né, ao longo de todos os anos é um jornalismo muito sério, né, que a gente respeita muito e vem acompanhando, né, toda a história da Agência Primaz, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, né? Ser convidado para estar aqui, para contar um pouco da nossa história, né, do nosso projeto. E é isso, né? Agradecer mesmo. Valeu. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Estou muito feliz aqui para contar um pouquinho da história. Ok. Bom, a gente tem uma piadazinha interna aqui, é que na Entrevista Primaz a gente gosta de começar pelo princípio. Então, começar pelo princípio é quem são Thales Capucci, quem é Thales Capucci, quem é Vitor Milagres, né? Então, eu gostaria que vocês falassem assim, brevemente sobre a trajetória pessoal de cada um, incluindo o início, o despertar para essa questão da bike, do mountain bike. Eu sou nativo, criado aqui em Mariana, gaveteiro. Então, minha história na bike começa desde criança. Meus pais sempre me incentivaram no esporte. Então, eu acredito que desde criança mesmo a parte de manutenção, né, que a gente vai falar mais a fundo à frente aí, toda criança que anda de bike já tem nela inserido isso, né? Construir uma rampinha ali na porta de casa, né, desenvolver ali as técnicas da bike ali desde criança mesmo. Então, eu desde muito novo fui na bike. Na adolescência, né, saí um pouquinho da bike aí, estudando, né, um pouquinho de festa também. Aí fui para a faculdade, abandonei a faculdade e comecei mesmo a viver o amor, que é viver a bike, né? Fui empreender aí, e montei minha oficina de bicicleta, onde eu mexo com bicicleta. Sou atleta também, então sou atleta aí, já ganhei alguns campeonatos aí, mineiros, aí, brasileiros, de enduro, downhill. E desde então a gente vem mexendo aí nas trilhas aí para movimentar, né? Fomentar essa parte aí na cidade aí. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer desde criança. Então agora a gente está profissionalizando um pouco essa parte aí. E é bem breve mesmo isso aí, né? Meu mundo da bike aí é isso. Desde criança, vivendo e amando isso aí. Tentando trazer o máximo de conhecimento aí para prender isso na cidade aí, né? Preservar mais as trilhas, né? Seguir aí, trazer mais pessoas para esse mundo que eu amo tanto, que é o mundo do mountain bike aí no meio da natureza. E você, Thales? Como é que é semelhante ou quase isso? A gente é amigo, né, desde a infância, né? Então, assim... Você é gaveteiro também? Sou gaveteiro. Nasci... Já morei aqui em vários lugares em Mariana, mas eu morei muito tempo ali perto do bistrô, antigo bistrô, na rua do Seminário ali. Então, ali a gente fez muita amizade com o Vitor, com o Rodolfo, que é o filho da Berel, o Heitor, o Henrique. E ali que começou essa questão da bicicleta, né, assim, na nossa vida. Porque eu lembro que a gente começou a fazer as rampinhas, igual o Vitor falou. A gente fazia as rampinhas na frente da casa de Marquete lá. E eu ficava pé da vida. Porque a gente pedalava, né? E ficar andando no plano não tinha graça. Então eu fazia uma rampa de madeira, depois era de terra. Quando a gente foi ver, a gente estava com uma rampa de quase 1 metro no meio da rua
E aí chegou a polícia, né? A polícia teve que intervir e parou as obras, né? E aí a gente começou a pensar, não, aqui na rua a gente não pode mais, ele que era perto do bistrô ali, aqui a gente já não pode mais brincar, né? E aí com isso a gente começou a construir uma pista que foi no Cruzeiro do Sul ali, que ela saía da torre e ligava até a rua da Banqueta. E aí a gente ficou ali, acho que foi quase uns 6 meses, né? Capinando, saía da escola, ia para lá, saía de noite. Então, a gente ficou assim uns 6 meses, fizemos uma trilha lá de downhill, que na época que era o que a gente praticava mais, e a partir disso fizemos até um campeonato lá. E bombou na cidade, teve... Isso foi em que ano? Mais ou menos? 2005, né? Tem muito quase 20 anos de estrada, né? Me diga uma coisa, Thales, principalmente você. O Vitor, né? A gente já teve, inclusive, ele falou de competições, ele já foi, inclusive, entrevistado, teve uma matéria há 2 anos já, né? 23. Praticamente 2 anos, foi em setembro de 2023. Né? Se não me engano, foi a Amanda que fez a matéria, né? Sobre essa sua participação no Campeonato Brasileiro e tal. Depois, eu acho que em 2024, a gente falou com você sobre a questão do Bolsa Atleta também. Isso. Fora esse campeonato assim, local, você também tem uma pegada de competição, Tarso? Então, eu hoje, assim, eu já competi, mas amador, né? Assim, eu não... O Vitor e o pessoal do Downhill, que está mais ligado, já é uma pegada mais profissional, em busca de títulos e tal. Resultado. Eu sempre, assim, claro que a gente sempre buscou título, uma medalha, mas, assim, nunca foi o foco. Foi mais, assim, de diversão, né? Mas a bicicleta na minha vida, ela é diversão, é uma terapia, né? Acho que... De saúde, né? Saúde, né? O bem-estar. Mas, assim, voltando, né, à minha vida, depois dessa fase, né, que a gente brincava muito na rua e tal, chegou um momento que eu tive, né, que sair de Mariana, né? E aí eu fui estudar em Belo Horizonte, fui fazer arquitetura e urbanismo, né? E depois fiquei um período em Belo Horizonte estudando. E depois eu passei na UFOP. E aí voltei, né? Eu tive a honra, né, de... já nos encontramos. Do Loureiro ser salas de aula. Ser meu professor. E foi um período muito bacana, assim, aprendi muito, né, com o Loureiro. E acho que até hoje... Matou aula para ir para Marrocos, olha que tristeza, 2013. Tem que ver o galo, né? Exatamente. Mas e aprendi muito, né, assim, a parte de estrutura metálica, da arquitetura e do urbanismo, né. Depois que eu formei, eu trabalhei em diversas empresas, trabalhei no setor público também, trabalhei em empreendimentos, em projetos, com gestão de projetos, e isso sempre, assim, eu sempre gostei de atuar nessas áreas, mas, assim, eu sempre pensava, né, na bicicleta, no potencial que Mariana tem, né, e esse potencial, ele não é, assim, muito explorado, né, ele é explorado no calendário de competições, mas, assim, hoje, Mariana e região, a gente tem um potencial gigantesco, né, de ecoturismo, de esportes de aventura, e que a gente enxergou que isso não está sendo muito explorado, né? Então, assim, depois dessa experiência toda que eu tive com gestão de projetos, eu vi que a gente podia aplicar isso, sabe? Em um projeto que fosse voltado para preservação e manutenção. Desculpa te interromper, porque nós vamos voltar a esse assunto com mais detalhe, mas eu queria pegar um ganchozinho ainda dessa questão de competição e de dupla atuação, né? A profissional e no seu caso, um profissional na área de arquitetura e de urbanismo e a bike, no caso do Vitor, a questão de competições e o trabalho dentro da área, né? Como é que é bancar os custos desse esporte, né? Tanto
numa situação mais de lazer, de terapia, como você colocou, Thales, quanto numa situação de competição mesmo, né? E que apoios hoje existem para isso? Olha, Luiz, o mundo da bike é muito ingrato. É um esporte muito caro. A gente vive no Brasil aí, né? Os impostos são muito altos. Então, é um esporte delicado. A gente fala que, né, a gente tira da onde não tem para colocar na bike, para viver o sonho mesmo. Então, isso sempre foi complicado, né? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Chegar a peça. Antigamente não tinha. A gente via tudo por revista. A gente estava sonhando na época, lá em 2005. Aqui em Mariana tinha um garoto animado, né? Que competia muito, tinha uma bike bacana. E ele foi meio que trazendo esse sonho para a gente também, né? De viver isso. Mas sempre foi algo complicado de correr atrás, né? Tanto é que hoje, né, eu já estou com 35 anos, hoje que eu consigo competir, ir nas corridas, que antigamente não tinha nem uma bicicleta adequada para ir nas competições. Sem contar deslocamento, hospedagem, taxa de inscrição. E hoje em dia é isso, a gente trabalha, né, para bancar esse esporte, né, viver o sonho, e eu conto, né, como eu consegui, né, ter bons resultados, né, eu tive acesso ao Bolsa Atleta de Mariana. Que é um dinheiro que ajuda também a gente pagar uma inscrição, pagar um transporte, uma gasolina, um hotel, a gente ir para as competições. Mas mesmo assim, ainda, como é um esporte muito caro, eu falo que todo esporte, você queira viver do esporte, desde que seja corrida, tênis de mesa, é caro. Se você for pegar um dos esportes olímpicos aí, natação, é caro. Uma touca de natação profissional é muito caro na nossa realidade. E o mountain bike é extremamente caro. Então, todo mundo que você vê aí praticando esporte, você pode ter certeza que ele abdica de muita coisa para conseguir andar de bicicleta, para conseguir, principalmente, né, viver do esporte. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. E no caso seu, ainda também é doído, sim? Acho que sempre quando eu vou lá na loja do Vitor, né, dói o bolso. Ele não alivia muito, não? Tô brincando. Mas assim, eu acho sobre esse tema, que no Brasil a gente não conseguiu profissionalizar o esporte, o atleta, sabe? Acho que em outros países a gente tem exemplos, sei lá, Estados Unidos, na França, Itália. A Itália tem uma tradição muito grande no ciclismo. Né? Então, assim, tem uma valorização do atleta. Então, a gente pega lá um Tour de France, por exemplo. O pessoal que pedala ali tem salário igual jogador de futebol, entendeu? E aqui no Brasil, isso a gente não amadureceu, não chegou nesse estágio ainda. Eu acho que a gente acaba perdendo talentos, né? Porque como o Vitor bem disse, é muito caro, tem todo o custo de manutenção, de aquisição dos equipamentos, de viagem, e aí acaba que o esporte, né, você tem a sua profissão e você deixa o esporte meio de lado, né, você tem que trabalhar, tem muita gente que compete aqui em Mariana, e trabalha, o cara trabalha de turno e é um competidor de nível profissional. Mas ele não consegue dedicar ali ao esporte, né? Talvez se ele conseguisse dedicar, a gente hoje teria mais atletas de sucesso, né? A gente teria mais Henriques Avancini no Brasil, né? Por falta, né, desse incentivo, né? Das empresas, né? Do governo, né? Assim, a gente vê algumas iniciativas sendo feitas, né? Mas essa valorização, assim, do atleta, acho que a gente está muito aquém ainda, sabe? Engatinhando. Engatinhando. Vamos falar, então, agora da iniciativa de vocês, do projeto Trilhas do Bem. Foi lançado recentemente, inclusive teve uma cobertura da agência Primaz. No post, na publicação da entrevista, a gente vai deixar um link para o vídeo de apresentação de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é o Trilhas do Bem, mas começassem de como é que surgiu essa ideia, né? E como é que ela vem sendo implementada a partir do lançamento que ocorreu há pouco mais de uma semana. Vou falar então como é que começou.
Isso veio lá daquela fase que a gente falou de criança, né? A ideia de a gente construir um ambiente para a gente andar, né? Que a gente começou na rua, né? Não foi bem visto na rua, então a gente foi para o meio do mato. Então, desde muito novo a gente tem essa ideia, né? E muitos anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás, a gente começou mesmo igual isso, né? Eu precisava de ambientes para eu melhorar como atleta. Então, comecei a mexer em trilhas antigas aí da cidade para fazer essa parte de treinamento. E muita gente abraçou essa ideia, a gente começou a mexer em algumas trilhas aí da cidade. Então, já veio desde pequeno essa maturidade na nossa cabeça que a gente teria que fazer, preservar esses ambientes para a gente praticar o esporte. Então, isso vem desde lá de trás, que é essa ideia nossa, né? E a gente só preserva e só cuida se a gente conhece, né? Sabe qual que é o trabalho, sabe o que é preciso para ter aquele ambiente adequado para a gente praticar o esporte. Isso vocês faziam voluntariamente? Voluntariamente, sempre foi voluntariamente, por amor ao esporte, é o que a gente precisa, né? Igual isso, o ciclismo de estrada é na estrada. A estrada já está pronta ali, o governo já cuida. O mountain bike, não. O mountain bike é no meio da mata, no meio das montanhas, então precisa unir pessoas para fazer em prol daquele, acontecer aquele negócio. Então já vem desde lá de trás lá, e agora a gente está profissionalizando isso, né? Veio a ideia do Trilha do Bem, para a gente profissionalizar isso. Eu chamei o Thales, ele abraçou a ideia, e botou lá no computador, aquelas coisas de arquiteto e tal. Tudo, fez tudo, e agora ele vai contar um pouquinho desse processo aí. Então, o Trilhos do Bem, né, ele, como o Vitor convidou, a gente sempre já tinha feito essas iniciativas, tem 15 anos, né, que a gente já faz. Eu acho que tem que ser valorizado muito o trabalho de todo mundo, né, que os motoqueiros ajudaram, todo mundo que ajudou nas vaquinhas, né, mas valorizar muito o trabalho do Vitor, né, porque acho que ele foi o último, assim, que restou, sabe, assim, que vai, fica horas no meio do mato sozinho, limpa, tira uma árvore que caiu, faz uma ponte. Então, assim, tem que agradecer muito, né, o Vitor, o trabalho que ele tem feito pelo ciclismo na cidade, né, acho que esse reconhecimento aí todo mundo tem, né, mas eu acho que é importante a gente falar isso. Todo mundo tem dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente. Não, saiu assim, do grupinho ali, nem todo mundo sabe, né? Eu acho que, assim, e a gente sempre foi um pouco taxado, né, assim, a gente ficava andando de bicicleta o dia inteiro na rua. Então, quem anda de bicicleta o dia inteiro é vagabundo, né? Não tem o que fazer. E aí, assim, com o Vitor me chamando, o que eu falei? Olha, Vitor, eu entro, cara, eu amo a paixão e tal, só que eu tenho minha empresa, meu tempo hoje, assim, eu tenho que dedicar ao meu trabalho, então, assim, vamos fazer, mas vamos fazer uma coisa profissional. Então, vamos dedicar, vamos fazer apresentação, vamos fazer vídeo, vamos inserir os conceitos aí de gestão de projetos, né, de urbanismo, de engenharia no projeto, né, para a gente conseguir bolar um projeto, uma ideia, que a gente consiga ir atrás de pessoas, empresas, né, organizações, para buscar financiamento do projeto, né, porque hoje, mão de obra é muito caro, né? Então, qualquer trabalho que você vai realizar na sua casa, você vai fazer uma obra, isso demanda de muito investimento, né? Então, a gente profissionalizou e falamos, olha, agora a gente quer ir atrás de empresas, né, que têm um compromisso social com a comunidade, né, que elas estão inseridas ali. E aí a gente começou a conversar, a buscar empresas, né? Buscar, com a ajuda do poder público também, né, a gente conseguiu, né, ter acesso, né. Foi fácil isso ou gastou teve muita saliva, muito convencimento? Como é que foi? Tem 15 anos que a gente tenta, Não, né? Pois mas o projeto em si agora, essa profissionalização, então, foi mais ou menos tranquilo? Houve uma receptividade boa? O que assim, quando a gente conversou, né,
que eu falei assim, Vitor, nós vamos entrar, nós temos que fazer um projeto muito bem feito. Tem que ser uma coisa assim, fora do comum da realidade aqui da nossa cidade. Então, assim, eu já trabalhei muito com marketing também, então eu levei um pouco do marketing, experiência que eu já tive com empreendimentos, de fazer um projeto que seja bacana, que gere resultado nas comunidades que estão inseridas, né? E que as empresas e que a comunidade tenham um bom olhar sobre aquilo, né? Então isso começou assim primeiro do nome, tipo, da onde que vem o nome, né? A gente falou, olha, nós temos que pensar um nome, Vitor. Tem que ter um nome, tipo assim, não pode ser a equipe que a gente tinha de ciclismo, que chamava MTBC, que chama, né? A gente tem que criar um nome novo, é uma empresa nova, tem que ser um nome legal, tem que ser um nome que pegue fácil. A gente começou a bater cabeça, né? Batendo, ficamos assim uns 10 dias, vários nomes. E aí o Vitor mandou lá, assim, olha, pensei aqui no nome BEM, que é de bike, ecologia e manutenção, né? Mas aí ele falou assim, mas eu não gostei muito não. Eu falei, o quê? É perfeito, é o nome, sabe? E aí veio o Trilhos do Bem, né? Isso. E basicamente vocês escolheram trilhas existentes ali nos arredores e no próprio distrito de Camargos, né? Sim. Por que essas trilhas? Por que Camargos? A gente escolhe, a gente tem mapeado dentro de Mariana aqui mais de 100 quilômetros de trilha. Então, a gente tem muito mais trilha do que a gente vai fazer lá. A gente escolheu lá porque a empresa Samarco abraçou o projeto. De primeira, ela abraçou o projeto e ela falou, eu quero fazer na minha área, que é a área dela lá. Então, desde o início, vai ser lá por causa que a empresa abraçou lá. E para a gente fazer o certo, a gente precisa da autorização do dono do terreno. Claro. Ô, Vitor, mas só te interrompendo, eu acho que assim, tem um além, sabe? Por que Camargos? Eu acho que assim, Camargos hoje, qual que é a realidade de Camargos, da comunidade de Camargos? A comunidade vem sofrendo muito. Uma comunidade que sequer tem transporte público tarifa zero, um dos poucos distritos de Mariana que não tem ligação. Eu posso estar enganado, mas pelo menos eu procurei e não achei uma linha Mariana Camargos, não. Então, assim, Vamos ver o poder público sobre isso, né? É uma comunidade, assim, que sofreu muito, sabe, ao longo de tudo que já aconteceu aqui na região, né? E hoje ela sofre muito também, né? Com todos os impactos, com os empreendimentos próximos, né? E assim, eu já senti isso muito na pele, porque eu já trabalhei com a comunidade de Camargos, trabalhei em obras lá de melhorias, né, na época até da Fundação Renova. Então, assim, eu senti muito isso na pele lá. E o que aconteceu? Hoje, assim, os ciclistas pararam de ir para Camargos em função de várias coisas que aconteceram. E a comunidade de Camargos, a gente via isso muito, que eles gostam do ciclismo, gostam dos jipeiros, gostam dos motoqueiros, e isso sumiu de lá. Então, assim, foi um projeto que foi desenhado, né, a 8 mãos, mas a gente acho que teve uma sensibilidade nossa de fazer em uma área que foi muito impactada. Juntou a fome com a vontade de comer, como se diz, né? E assim, eram trilhas eram as principais trilhas da cidade que a gente ia, que a gente praticava, assim, tem a linha em Marianas, o segundo polo, assim, o território regional, assim, de pedal era Camargo, sabe? Isso muito vem acabando. Então, assim, a gente pensou, vamos propor Camargos. Acho que Camargos é perfeito para um projeto desse, a gente precisa fazer alguma coisa lá, sabe? E quando a gente trouxe isso... E aí, coincidentemente ou não, facilitou, porque essa marca também tinha interesse. Tem interesse, né? Tem esse compromisso de atuar nos territórios, né? Que ela tem empreendimentos próximos, né? Então, acho que encaixou muito bem e gerou uma sinergia, né? Do poder público, nosso. Então, basicamente, vocês vão fazer um trabalho forte de manutenção dessas
trilhas, de sinalização, Sim. parece que tem alguma coisa de adequação também a normas, né? Normas técnicas do mountain bike, é isso, né? E com isso vocês vão ter aí, são 10 quilômetros aproximadamente, né? Bom, nós tivemos há algum tempo um projeto que é diferente, completamente diferente do projeto de vocês, mas que é ligado à questão também de ciclismo ou de moto, etc. e tal, que foram aquelas estações, né? Assim, eu não sei, eu gostaria de saber de vocês como é que essas estações estão em termos de manutenção, para perguntar para vocês. Depois que tiver implementado, aliás, seria bom vocês falarem qual é o cronograma disso. Depois que tiver implementado, que as empresas já tiverem aplicado aquilo que se comprometeram com vocês, como fazer com que essas trilhas que esse projeto seja sustentável? Então, a primeira coisa, assim, acho que falar um pouco da sustentabilidade do projeto. Eu acho que a gente já faz isso tem 15 anos, então, assim, a gente não vai largar o negócio. Mas com esse incentivo, todo o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho de permanência, de sustentabilidade do projeto, porque a gente vai ter os investimentos voltados para a implantação do projeto, que é a construção. Primeiro a gente vai limpar a trilha, depois a gente vai começar a criar os obstáculos em terra, depois a gente vai criar os obstáculos de madeira, que são as pontes, North Shores, que são pontes, passarelas, tudo isso vai ser o custo de implantação do projeto. Depois vai ter a parte de sinalização, sinalização, pórticos. E esse custo é um custo mais representativo no projeto, né? E depois entra o custo de manutenção, que a gente já está previsto no projeto. Esse tempo hoje, né, é de 6 meses de manutenção. Só que de antemão a gente já está buscando outros parceiros para o projeto para continuar. Então, assim, primeira foi a Samarco, aí depois entrou a Apia, que é uma construtora também, já entrou agora o Grupo 3C também. Então, todo mundo que está entrando agora, a gente está com essa preocupação de destinar o recurso, de dar garantia da continuidade, né? E que isso dure por muitos anos. Esse é o nosso foco hoje, que é manter o projeto por muitos anos mesmo. E dentro dessa, medindo aí o sucesso, né, dessa empreitada, vocês já começam a pensar em outros polos? Sim, a ideia do projeto é ele perpetuar e crescer ao longo de todo o município. Nós temos aí, como eu falei, só mapeado próximo à cidade, mais 100 quilômetros. A gente contar com as outras, né, subdistritos e distritos, isso aí aumenta significativo o número de trilhas que a gente tem. E a ideia também nossa é criar pertencimento. A gente precisa criar pessoas que pertencem àquilo e que eles aquilo é delas, né? Sentir que aquilo é delas. Então, para a gente cuidar. Só a gente cuidar fica muito fácil. A gente precisa que todo mundo cuide. Todo mundo que passa lá vê um graveto no chão, tire. A gente precisa criar essa comunidade, aumentar essa comunidade para fazer o sucesso do projeto, né? Existem ações previstas para o pessoal da comunidade, os próprios ciclistas, fazerem uma espécie de um treinamento, de uma mutirão, né? A gente vai fazer mutirões, né, para incentivar isso desde criança, né, levar as pessoas mais novas para eles entenderem que é necessário para fazer isso, para a gente ter um ambiente adequado, né? Então a gente vai fazer mutirões para incentivar isso, né, para a galera ver qual que é o real trabalho, né, e trazer o pertencimento dele, né, como ele está fazendo parte do projeto para aumentar a sustentabilidade do projeto, né. A gente vai ter também outras ações lá de QR Code para visitantes doar também, né, a gente pretende cobrar também, vamos para as provas, grandes provas que elas vão chegar e vai estar tudo pronto. Então, a gente vai pedir também, né, um apoio dessas provas também para tentar aumentar a durabilidade do
projeto das trilhas. E aí, Thales, você falou muito do local, né, do distrito de Camargos, da espécie, entre aspas, do abandono, etc. E tal. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que vocês veem os impactos positivos que esse projeto pode ter lá. Você mencionou a questão de ecoturismo, mas nós temos uma estrada bem prejudicada também, né? Claro que você não vai pura e simplesmente, você não vai asfaltar a trilha, nem sei se vale a pena asfaltar toda a estrada, etc. E tal, mas assim, é um trânsito muito grande de caminhões e tal, não sei o quê. É um distrito que tem história, né? Como é que vocês veem essa questão da possibilidade de impactos positivos lá dentro da comunidade? Então, como a gente está trazendo assim, um projeto que é bastante inovador, né, para a comunidade ali, a expectativa nossa, né, que isso atraia, que as pessoas voltem a pedalar em Camargos, os jipeiros voltem a começar a ir lá. Claro que assim, os jipeiros não vão usar as trilhas nossas, né, mas assim, que a gente consiga estimular pequenos negócios ali, levando pessoas para lá. Então, assim, lá vai ter uma Disneylândia, vamos supor assim, do ciclismo. Então, assim, a gente acredita, né, que com a chegada dos ciclistas e o ciclista agora, se ele começar a ir para Camargos, ele pode ir de carro para Camargos agora, ele para o carro lá, depois que o projeto foi implementado, né, ele vai poder andar lá vai ter os 10 quilômetros de trilha que a gente vai implantar, mas Camargos tem 40. Então, assim, ele vai poder andar por esses 40 quilômetros, aí ele vai poder almoçar lá em Camargos, ele vai poder tomar uma cerveja lá, ele vai poder gastar ali, e com isso a gente acredita, né? Coisa de manutenção de bike, algumas assim, coisas mais simples, né? Tem os próprios comércios hoje lá, tem um restaurante, tem um barzinho. Assim, se esses comércios enxergarem esse potencial, ele já vai vender um Gatorade, ele vai vender um gelzinho, pode vender uma fruta, ou pode servir um café da manhã lá e propor passeios lá, né? Tipo assim, um guia local. Então, assim, nós estamos construindo um ambiente. A gente não quis entrar muito assim, porque a gente poderia ter, não vamos propor fazer uma lanchonete, um food truck e tal, do projeto, como a gente vê isso em outros lugares, né? Tem os projetos de bicicleta, das trilhas, e logo é implantado um bike bar ali, uma infraestrutura que tem um churrasquinho, um pão de queijo e tal. Mas assim, eu acho que a gente está gerando oportunidade, né? E quem souber aproveitar disso, ele vai poder conseguir gerar uma renda, né? Uma segunda renda ali para a família. Então, assim, a gente acredita muito nesse potencial, né? Mas as pessoas também têm que enxergar esse potencial que vai acontecer com a chegada de pessoas de fora lá, né? Que são os marianenses, os turistas, né? Camargos hoje está inserido na Estrada Real, né? Apesar da estrada estar em péssimas condições, né? Mas, assim, eu acho que a gente está criando um ambiente, né? Aí agora cabe à comunidade, igual o Vitor bem falou, abraçar o projeto também, ter esse pertencimento, eu falo a comunidade marianense, né? Que o que a gente está fazendo é para todo mundo, a gente não está fazendo uma trilha para mim, para o Vitor, para os nossos amigos, a gente está fazendo uma trilha que é democrática, que ela é acessível. Então, acho que a comunidade tem que enxergar isso e tentar explorar isso também de uma maneira que gere impactos positivos. Né? E aí, dentro dessa questão toda, né, das possibilidades, né, vocês hoje têm aí um apoio, né, do poder público via Secretaria de Diversificação Econômica, Tecnologia e Inovação. Né? Mas quando se fala em ecoturismo, nós temos a Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo. Vocês já começaram algumas conversas, ou pelo menos assim, não que o projeto vá embarcar isso, mas assim, de mostrar para o secretário, para a equipe lá do Patrimônio Cultural e do Turismo, quais são essas potencialidades? Porque eu fico imaginando o seguinte, me corrija se eu falar bobagem.
Tem lá a trilha, você falou, né, de provas e tal, mas fora das provas, né? De repente, vocês fazerem o poder público vender para as agências de turismo pacotes de visitação, incluindo shows em Mariana ou lá mesmo e tal, né? Assim, há um final de semana, o cara vem para cá, vai andar naquelas trilhas lá com uma orientação, vai ter uma orientação para olhar outras trilhas que ainda não estivessem no projeto e vai estar em Mariana, vai movimentar o comércio. Você acha que vocês já chegaram a conversar um pouco com o secretário Eduardo? Estão com isso em mente? Como é que está isso? Então, hoje a gente está assim, muito focado na implementação do projeto, né? Que já é um pau feio, né? Que é uma obra, né? A gente vai fazer uma obra, a gente vai fazer um canteiro de obras. Né? Quanto tempo a ideia de implementação mesmo? A obra vai gastar 3 meses. Está previsto, né? Se nada acontecer, a gente vai entrar num período chuvoso aí também. Mas, assim, a previsão é de 3 meses de obra, né? Depois 6 meses de manutenção. E aí, como a gente estava... As coisas estão acontecendo muito rápido, sabe? Tem, assim, 4 meses, basicamente, que a gente tomou a decisão. Vamos fazer? Aí começamos a fazer os negócios, as apresentações, né, e tal. Então, assim, a gente acabou focando, olha, vamos focar. O que a gente precisa? A gente precisa hoje de recursos, de empresas que apoiem e de construir o ambiente. Mas a gente já iniciou conversas com a Cian Jovem, que possa, através do Henrique, né, qual que é o sobrenome dele? Rezende, que é do GAN, do Bar. Na Rua Direita. A gente ele já... Fonseca. Henrique Fonseca, né, é um grande amigo nosso também, de construir algo, sabe? Com a rede hoteleira e com guias locais, ciclistas locais, assim. Então, a gente já teve algumas reuniões, né, tipo, com o Henrique, com a Secretaria de Cultura ainda não, a gente não teve tempo, mas eu acho que é super válido, né, ir conversar com o secretário. Talvez o próximo talvez o próximo. Só que a gente está indo com muito pé no chão, sabe? Focando muito no serviço. Hoje a gente fazer acontecer. Hoje a gente fica assim quase todo dia até 11, meia-noite, trabalhando, planilha, ajusta aqui, vai para lá, muda, apresenta para um, apresenta para o outro. Então, assim, até os patrocinadores mesmo, a gente não conseguiu bater na porta de todo mundo. Mas é porque está acontecendo muito rápido. E, assim, os próximos passos acho que vão ser esses, né? Assim, depois que a trilha estiver construída, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai chamar os ciclistas aqui da região, que vão virar guias, entendeu? Que vão criar pacotes, né? O Vitor, acho que ele pode falar muito bem disso, né, Vitor? Porque ele já foi muito procurado pela rede hoteleira, né? Vários hotéis procuraram, os próprios hotéis querem propor isso para os clientes deles, né? Como a Mariana tem muitas provas, eles têm uma rede de clientes já fidelizada nisso. Então, eles a gente às vezes, né, quando acontecem eventos como o Iron Bike, agora na próxima, na semana seguinte, a divulgação dessa entrevista de hoje, a gente vê, né, o pessoal de hotel dizendo assim, olha, já fechei o pacote do ano que vem. O evento nem terminou, eles já estão fechando o pacote. Então, assim, existe um público ávido por isso, exatamente o que eu havia mencionado. Né? Então, eles já me procuraram para isso, só que é igual isso, né? A gente não consegue abraçar tudo, né? São ideias magníficas, né? Que tem tudo para dar certo, mas é isso. Tem pé no chão, vamos fazer passo a passo. E entre o pessoal do ciclismo propriamente dito, como é que tem sido o apoio, o incentivo, como é que eles estão? É o sonho que todo mundo tem, né? A gente já vê aqui, né? No caso, a gente tem aqui Nova Lima, ali, né? O projeto Libras, que é um sucesso. Então, todo mundo sonha em ter isso dentro de casa. Então, a aceitação de todo mundo está muito legal, o apoio... E sabe o que eu acho mais interessante, Thales, Vitor, é que a gente já teve, e por isso é que eu citei aquela questão das estações, depois vocês comentem sobre isso, por favor,
mas a gente já teve várias promessas de poder público, o Museu da Bike, não sei o que e tal. E aí fica aquele negócio que é o seguinte, olha, eu sou uma autoridade hoje, eu prometo, mas é muita coisa para fazer, não deu para fazer, ou eu começo a fazer, o outro que entra talvez não esteja interessado nisso. E na hora que a gente vê o próprio setor se engajando nisso, né, eu acho que a motivação fica ainda maior, né? É o que eu falo, né? A gente tem que, igual construir uma casa, a gente tem que começar pela fundação. E qual que é a fundação da bike? É as trilhas, é o local que a gente vai praticar o esporte. Então, a gente tem que deixar esse local adequado para a gente conseguir começar os outros passos. O caso do projeto lá do Bike Station. Projeto magnífico, mas ele deveria ser um passo depois. Depois que tiver todo o ambiente adequado, a gente vai... Até para escolher o local específico. Exatamente. Né? Porque tem um ali que fica ali na beira da estrada e eu não sei exatamente para que ele Tem um no hospital também. Então assim... Então é isso, a gente precisa adequar. Uma boa ideia mal implementada, né? Não mal implementar, na hora errada. Na hora errada. A gente deveria, primeiro, igual isso, depois que a gente tiver uma rede de trilhas conectando locais, rede de trilha que sai de Mariana, conecta Ribeirão, que conecta Camargos, que conecta o Bento Antigo, o Bento Novo, que conecta Santa Rita. A gente tiver toda uma rede de trilhas conectando locais, conectando pessoas, aí a gente pode pensar no além, pensar nessas melhorias. São estruturas de apoio, né? Fazer estruturas de apoio e dá para pensar muito outras coisas, né? Fazer muitas outras coisas. Né? A gente tem que começar pelo começo, né? Melhorar. Vamos começar pelo começo, pelo início. Fazer as trilhas, atrair as pessoas para a Mariana, né? Atrair novas pessoas para o esporte através disso. Aí a gente consegue criar toda uma rede aí e expandir isso para toda a região. Aí. Muito bom. Então, recapitulando, nós vamos ter, dentro de 3 meses aproximadamente, dependendo das condições climáticas e tudo mais, nós vamos ter esses 10 ponto alguma coisa quilômetros ali na região de Camargos, inclusive tem um trechinho que é dentro do próprio distrito, né? Sim. Compondo isso aí. E a partir daí, então, essas trilhas vão estar regulamentadas em termos de toda essa parte técnica, né? Limpas, acessíveis, sinalizadas, né? E a partir daí disponível para toda a população, para turistas e tudo mais, com todas essas possíveis ramificações. São 90 dias aí, mais ou menos, de expectativa, de muito trabalho de vocês. Fazer isso acontecer. Isso. E aí, obviamente, que, como eu perguntei antes, né, na hora que as coisas começarem a acontecer, o bichinho da expansão vai começar a pegar para vocês. Outras pessoas podem, eventualmente, até vir agregar, né, para não ficar só vocês dois, é isso? Então, assim, a equipe nossa, né, já não é nós dois mais. A gente já tem uma pedagoga, que é a Amanda, tem o Robert também, que participa, que ele vai ser o líder lá de campo, que vai estar à frente do serviço mesmo, né? Todo mundo que vai estar, mas ele vai ser o responsável, né? Então, assim, o projeto era 2, agora já são 4, e ele já está expandindo. E para o ano que vem, a gente já está criando um calendário, porque tem empresas que já procuraram a gente, que querem fazer também, sabe? Então, a gente vai fazer esse Camargos, vamos continuar com a manutenção e uma possível expansão, mas a gente já está pensando em outras áreas, isso já está sendo conversado e já está assim, bem avançado também, sabe? Então, assim, a gente não pode falar nada aqui ainda, porque tem que assinar o cheque ainda, tem que assinar os contratos, né? São coisas que são reservadas ainda a nós e as empresas, né? Mas a gente tem muita coisa legal para acontecer ainda, coisa aqui na sede da cidade também, sabe? Então,
esse projeto, assim, ele vai continuar e tem um potencial gigantesco, sabe? De crescer e de ter mais gente para ajudar a gente, porque hoje nós somos nós 4. Daqui a um mês já não é 4 mais, é 8. Então, ano que vem, já, a gente atuando em outros lugares, a gente vai precisar de mais gente também. Então, Thales e Vitor, a gente já nos encaminhando aqui para o final dessa edição da Entrevista Primaz, eu gostaria que vocês deixassem um recado para a população de Mariana, de Camargos e, principalmente, para o pessoal da bike, né? Para que chamassem para ajudar aí dentro daquilo que vocês acham que é necessário e tal, o que mensagem vocês teriam para a nossa população e para os praticantes e amantes do ciclismo e do mountain bike? Para todo mundo que me conhece sabe que isso é um sonho, né? A gente está vivendo, realizando um sonho. Então, todo mundo pode ter certeza que esse sonho, mesmo quando não tinha recurso, a gente não deixava morrer, então não vamos deixar morrer. A gente conta também com a presença e a participação de todo mundo, né, nesses mutirões aí, para a gente criar esse pertencimento, né, de toda a comunidade, né, nesse projeto, para a gente desenvolver isso, né, e melhorar toda a nossa rede aí de trilha para todos os atletas, iniciantes aí. Então a gente conta com todo mundo aí, né, para pertencer mesmo ao projeto, né, o projeto não é só meu e do Thales, né, a gente criou ele, mas ele é da comunidade, né? Ele é para a comunidade. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente não vai deixar isso morrer. A gente quer expandir isso para todo o território. E é isso. Viver o sonho e acreditar no sonho. Tá? Acho que o que o Vitor falou aí e o que a gente vem conversando muito, né? Que a gente tem que sonhar grande. E é o que a gente fez e o que a gente está fazendo, né? E com o apoio da comunidade ciclística, a comunidade de caminhantes, né? Acho que se o pessoal abraçar o projeto, Mariana, assim, de fato, vai ser a capital do mountain bike. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Olha, então a gente vai agendar os mutirões, a gente vai fazer oficinas para ensinar também. Então, a gente, assim, quer todo mundo junto, porque para a gente isso é muito importante, né? E como o Vitor falou, o projeto não é para a gente, o projeto é para todo mundo, para os iniciantes, para os avançados, e a gente conta, né, assim, com esse apoio de todos, né, de toda a comunidade ciclística. É isso, né? Muito bem. Então, é dessa forma que nós encerramos mais essa edição da Entrevista Primaz. Uma mensagem, assim, bastante poética, até um pouco emocionada. A gente vê o brilho nos olhos do Vitor e do Thales quando falam desse projeto, né? E, então, eu queria reafirmar, Vitor e Thales, os agradecimentos da Agência Primaz em relação à disponibilidade de vocês de estarem aqui, de contarem um pouco. Estejam à vontade para voltar. Assim que estiver funcionando, a gente pode, de repente, fazer uma... Pode fazer um lá em Camargo. Fazer um lá em Camargo, quem sabe? Eu só não vou subir na bicicleta, eu não vou prometer para você, mas a gente bota uma câmera na peça de vocês e a gente vai criando as coisas, né? Mas também agradecer a todos vocês que nos apoiam, que acompanham, né, o trabalho da Agência Primaz, esperando contar com todos e todas numa próxima oportunidade da Entrevista Primaz, a cada semana com um convidado ou convidados diferentes. Muito obrigado e até a próxima.